Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu fico muito honrado de pregar aqui, mas eu, de fato, rogo que a misericórdia divina é que haja mesmo nos nossos corações, porque o texto de hoje não é muito fácil, assim como não é todo o livro de Malaquias. Eu percebo claramente que as pessoas, de modo geral, não se sentem muito à vontade de ler este livro, porque este livro denuncia do coração de Deus para o coração do povo de Deus aquilo que falta ao povo de Deus. E quando a gente é cobrado, a gente não se sente confortável, a gente não se sente bem. Palavra do Senhor aberta em Malaquias, o capítulo 3, e o trecho que nós vamos ler começa no versículo 6. Malaquias 3, de 6 até 12. E diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, por 3 vezes nas Escrituras nós encontramos esta frase: o justo viverá por fé. O que é que isto significa exatamente, uma pessoa viver por fé? Fé em si mesmo, fé no seu próprio potencial, fé numa religião, fé num sistema de valores, numa ideologia. Na verdade, uma das expressões diz assim: o meu justo viverá por fé. E quem está falando é Deus. E naturalmente, quando a gente pensa na vida por fé, é por fé na pessoa de Deus, é por fé na obra executada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Neste nosso tempo da graça, neste nosso tempo do Novo Testamento, certamente nós precisamos prestar atenção nisto, que a nossa fé é cristocêntrica, é uma fé centrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo o tempo todo, não é? Existe uma expressão, por exemplo, do Antigo Testamento que diz: maldito o homem
que confia no homem e faz do seu braço a sua salvação. Não é prudente, não é certo confiar em nós mesmos, até porque o nosso coração, diz a Escritura, é um coração enganoso. Nós nos enganamos, nós nos iludimos, nós temos a tendência de confiar nos nossos instintos. Os americanos gostam muito da expressão, siga o seu coração, como se o coração fosse o dono da verdade e fosse o centro de todas as coisas. Mas viver por fé tem um preço, porque a gente não conhece inteiramente a mente do Senhor. Quem conhece a mente do Senhor profundamente é o Espírito Santo do Senhor. E por acaso, o Espírito Santo do Senhor está na vida dos crentes. Ele foi colocado ali, ele selou a vida de cada crente, para que cada crente aprenda a cada dia a seguir o Evangelho da graça, andando na força do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, na conduta do Espírito Santo, porque assim vai se tornar segundo a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, em matéria de religião, o cristianismo não tem muita coisa a oferecer, a não ser uma conduta ética. Mas se nós pensarmos no cristianismo como aquele movimento gerado de Deus, a partir de Deus, então o andar por fé significa adotar para nós todo o conceito das Escrituras e adotar para nós a cosmovisão de Jesus Cristo, a cosmovisão dos apóstolos, a cosmovisão dos profetas e andar por esses valores. Quando olhamos para esse texto, ele é muito utilizado para cobrar dos crentes o dízimo. O tempo todo ele é usado para cobrar os crentes do dízimo. E nesse conjunto de informações que a gente tem visto aqui e recebido mensagens a respeito disso, nós temos sim esse assunto vindo à tona por iniciativa de Deus, não foi por iniciativa dos sacerdotes, não foi por iniciativa de algum governador, foi sim pela iniciativa divina. E aqui começamos com o primeiro estatuto, o primeiro marco, a primeira coisa que deve nortear a nossa cosmovisão, o nosso jeito de enxergar este texto. O primeiro marco que está aqui é que por 4 vezes dentro desta pequena perícope, Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Está falando de um título divino que efetivamente tem o domínio de todas as situações. Mas ele começa afirmando o seguinte: eu não mudo. O Senhor não muda. E isso deve servir para o povo do Antigo Testamento, para o povo do Novo Testamento e para a igreja contemporânea. O Senhor não muda. Quando pensamos nessa questão de o Senhor não muda, nós temos que pensar que Deus é imutável na sua essência. Ele nunca tem uma sombra de variação, diz Tiago. Ele é sempre o mesmo, no seu modo de viver, no seu modo de olhar, no seu modo de desenvolver a história humana. Ele tem sempre a mesma característica. É por isso que quando a gente lê em algum lugar, Deus é fiel, nós temos que compreender que Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele mesmo, porque Deus
se conduz pelo seu próprio caráter, pela sua própria essência, pelos seus próprios atributos e pelos seus propósitos. Olhem, quando a gente vai para o Éden, a gente observa, especialmente quando Deus avisa ou lança juízo sobre a serpente, que ele tem toda a história na mão. Que um dia vai nascer um filho da semente da mulher, e esta semente vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente será destruída. Essa história ainda está para acontecer, mas na mente do Senhor ela já aconteceu. Ela é real. Assim como pessoas que vão crer em Jesus Cristo daqui 100 anos, se Jesus Cristo não voltar, já estão no arquivo celestial, estão no arquivo de Deus, porque Ele se posiciona sempre dentro da sua própria estrutura, e Ele não tem nenhuma necessidade de plano B. Nunca, jamais, em tempo algum, Deus precisou de um plano B. Então ele se apresenta aqui nesta profecia de Malaquias como o Deus que não muda. Sendo assim, o que é apropriado explicar para o povo? É apropriado explicar para o povo que, em função de Deus não mudar, Ele fez uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e o teor desta promessa previa o seguinte: de ti sairão pessoas ilustres que governarão diversas etnias no mundo. De ti sairão pessoas das quais eu serei o seu Deus, no decurso das gerações. Em outras palavras, o que a gente percebe é que Deus, ao chamar Jacó daquela visão da escada, reafirmou coisas que ele tinha dito ao avô Abraão. E quando Moisés, muitos séculos depois, vários séculos depois, ouve as palavras de Deus, Deus vem com a mesma promessa: olha, eu estou tirando este povo do Egito para trazê-lo à terra prometida, como eu falei com Abraão, como eu falei com Isaque, como eu falei com Jacó. Ele não muda. E a razão para que ele continuasse abençoando este povo na época de Malaquias é esta, é a única razão que ele tem. Ele é fiel àquilo que ele falou, e por conta dele falar aquilo, e por conta de determinar os passos para que aquilo acontecesse, é que o povo, embora não merecesse, sob circunstância nenhuma, o favor de Deus, Deus estava investindo no povo. Eu quero dizer para você que, se nós contabilizássemos os erros que nós cometemos, Deus nos consumiria. E sabe por que Ele não consome? Porque Ele prometeu nos salvar. Ele prometeu nos perdoar. E é por isso que, na sua grandeza e na sua santidade, Deus exerce paciência conosco, e além da paciência que Ele exerce misericórdia. Jeremias estava depressivo, em Lamentações, e ele disse assim: eu quero trazer à memória alguma coisa que pode me dar esperança. E qual é a coisa que trouxe esperança para ele? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias.
Já pensou? Já pensou? Por que Deus insiste comigo, com você? Porque Ele é fiel a Ele mesmo e nos ama demais. Acontece que o povo não tem uma disposição. Naquele momento o povo está vivendo uma crise espiritual muito grande. Voltou do exílio, passou quase um século depois do exílio e a vida não se mexia. Eles se achavam um povo escolhido de Deus, eles se achavam o povo predileto de Deus. O salmista canta: e não fez isso a nenhuma outra nação. Bendito, como é que é aquela frase que diz que o povo que pertence ao Senhor é bem-aventurado? Pois é, esse povo estava espiritualmente enfraquecido. Por Malaquias a gente percebe a situação. Os sacerdotes estavam aceitando qualquer sacrifício do povo, não tinha problema nenhum chegar com um animal doente ou com uma oferta pela metade. Estava uma anarquia espiritual em Israel e o povo estava completamente fora, deslocado da sua visão de que era povo de Deus. Ouvimos no domingo passado o fato de que o povo lamuriava contra Deus, dizendo: Deus, o Senhor prefere os que não gostam de Ti do que nós, porque as pessoas prosperam, as pessoas têm riquezas, ganham rios de dinheiro fazendo bobagens, e no entanto nós que seguimos a Tua palavra, que obedecemos os mandamentos, que cumprimos a agenda de sacrifícios que o Senhor estabelece, a gente não sai do lugar. Antes a gente era um reino poderoso, com Davi, com Salomão. O que a gente é hoje? Hoje a gente é uma colônia de judeus inserida no nosso próprio território, mas sob o comando persa. Nós temos governadores que nos governam de fora. Nós somos nada perante a comunidade mundial. O que aconteceu? Então, esse tipo de situação exclui a fé na palavra, exclui a fé nas promessas, exclui a fé nas profecias. A pessoa começa a viver por sua própria cabeça, apesar de ter um credo, apesar de ter uma escritura, apesar de ter toda uma graça oferecida, os israelitas desprezaram a Deus, insultaram a Deus, não atenderam para a justiça de Deus que estava manifesta nesta palavra. E queridos irmãos, quando olhamos para a situação do povo, nós vamos ver uma coisa interessante. Deus diz assim no versículo 7: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Sabe, pode ser um conhecimento teórico, porque a religião existia, os sacrifícios aconteciam, as festas aconteciam, havia movimentação na igreja de Israel, mas não havia vida. É como o profeta dizia: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existe aquilo que o pregador no domingo passado, o reverendo Wellington, chamou de manipulação. E hoje de manhã nós vimos como uma forma de hipocrisia, como uma forma de engano.
Olhando para esta passagem, nós observamos então que aqueles israelitas decepcionados com Deus tinham sim, continuavam sim, obedecendo os sacerdotes, fazendo as suas entregas, mas ao mesmo tempo eles já estavam infiéis uns com os outros, como nós vimos há alguns domingos atrás. Eles estavam infiéis, casando-se com mulheres estrangeiras que tinham deuses diferentes e adotando dentro da sua casa duplos cultos, de maneira que os filhos nem o hebraico sabiam falar. E eles tinham deixado a esposa da sua mocidade, eles tinham promovido divórcios por qualquer razão. Eles tinham dispersado, eles não pareciam povo de Deus. Como Deus não muda, e Deus exerce paciência, e ele diz aqui no final do verso 6, por isso vocês não foram destruídos, não é? Mas vocês se afastaram de mim desde os tempos dos seus pais, vocês não guardaram os meus estatutos, mas eu queria dizer para vocês, voltem para mim. Voltem para mim. O que Deus está dizendo? Está dizendo para aquele povo, vocês levam uma vida miserável. E ele vai dizer no verso 8, como isso pode acontecer, não é? Ou melhor, no verso 8 não, no verso 9, ele diz assim, com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês a nação toda. Olhando para a passagem, nós verificamos que Deus está dizendo assim, a despeito de vocês serem tão infiéis a mim, por causa da minha fidelidade para comigo mesmo, eu os chamo de volta. E ao chamar de volta, ele diz assim, voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Voltem para mim. O que significa voltar para mim? Se arrependam. Olhem para as suas vidas. Olhem que tipo de vida vocês estão tendo. Olhem que tipo de situação vocês estão vivendo. E de quem é a responsabilidade? É de vocês. E por que a responsabilidade é de vocês? Porque eu não mudo. As minhas leis foram dadas a vocês, e vocês lá atrás, no tempo de Moisés, disseram para Moisés, tudo o que o Senhor determinar, nós faremos. Eu estou esperando aquilo. E meus amados irmãos, olhando para a mensagem do domingo passado, nós verificamos isso, que Deus é Deus de justiça, Deus vai cobrar cada um daqueles que pertencem a Ele, acerca do que fizeram com a sua entrega, com a sua fé, com a sua confiança, com a sua dependência, cada minuto da vida, o quanto andaram pela sua própria cabeça, o quanto andaram pelo seu próprio estatuto, e não pelo estatuto da palavra. Porque a parte que nós não podemos fazer, Deus fez, Ele nos comprou, Ele nos salvou, não é verdade? Mas agora, nós temos uma parte a pagar. E qual é a parte a pagar? Fidelidade ao Senhor, andar por fé, mesmo que a gente não enxergue no momento, nem daqui 1 mês, nem daqui 2 meses, qualquer resultado diferente do que nós temos hoje. Nós temos que andar na confiança, na dependência, na graça do Senhor. Esse era o erro do povo, o ser humano ali se mostrava mutável, se regia pelo que considerava ser certo para si mesmo, e os filhos de Jacó estavam se afastando dos estatutos e não os guardando.
Isto não significa que eles não deixassem de oferecer sacrifícios. Quando a gente vai para o tempo de Jesus, por exemplo, a gente vê que há uma constante atividade religiosa das pessoas. Entretanto, o que a gente verifica também é que Jesus Cristo considera que as pessoas não são honestas para com Deus. Aquilo é fachada. Aquilo é fachada. E nós entramos então no assunto que Deus vai tocar a partir de agora, no verso de número 8. E ele pergunta: será que alguém pode roubar a Deus? E roubar aqui, a ideia é de arrancar à força. Não é um furto que a gente não percebe, é um assalto, é uma coisa violenta. É tentar arrancar da pessoa o que ela tem. E a pergunta é: será que alguém pode roubar a Deus? Antes que haja uma resposta, Deus diz: vocês estão me roubando, e ainda pergunta: em quê? Em quê? Em que nós te roubamos? Em que nós te assaltamos? Em que nós te delapidamos? Nos dízimos e nas ofertas. O dízimo, vocês sabem, é a 10ª parte ou uma das 10 partes do que a pessoa recebe. Quem não recebe nada, não tem que dar parte nenhuma. Mas quem recebe, tem que dar uma parte das 10. Entretanto, quando olhamos para essa instituição, nós vemos que essa instituição é uma prática da antiguidade. Nós nos lembramos, por exemplo, que Abraão deu dízimos a Melquisedeque, e não havia nenhuma determinação para ele ser dizimista. Era um costume, havia lá. Só que Deus introduz esse conceito dentro da sua aliança com o povo. E é muito interessante a gente observar, então, que Deus tem a seguinte mente. Inicialmente, Deus diz assim: toda a pessoa que abrir a madre, todo menino que abrir a madre de sua mãe, será consagrado a mim. Então, se você tem 3 meninas, mas se você tem um menino, esse menino, o primogênito, é consagrado a Deus. É assim que Deus estabeleceu este conceito naquele tempo. Mas chegou um determinado momento que Deus disse assim: eu estou agora substituindo, continua a prática de consagração do primogênito para mim, mas agora eu estou substituindo todos os primogênitos de todas as tribos pela tribo de Levi. E a tribo de Levi vai ser uma tribo que vai servir para mim como uma tribo sacerdotal. 2 classes de pessoas dentro dessa tribo de Levi: os sacerdotes, que executam os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas pacíficas, a oferta de manjares, tal, etc., e os levitas, que são subchefes de serviço adjunto. Já viram esse cargo? No Banespa de antigamente tinha. Subchefe de serviço adjunto. Eles serão os assessores dos sacerdotes, eles não terão liberdade de sacrificar.
Mas eles terão várias atividades de assessoria, eles ajudarão nos sacrifícios, no sentido de preparar as coisas, eles cuidarão do tabernáculo, eles cuidarão da música, eles cuidarão da guarda do tabernáculo, eles guardarão da montagem, guardarão a desmontagem, eles serão uma tribo específica para isto. Mas tem o seguinte: essa tribo de sacerdotes e levitas não terá propriedade no seu nome. Eu não estou dando para eles nenhum lugar da terra prometida. Eu estou dando a mim como herança para eles. Deus vai dizer em Levítico 27, Deus vai dizer em Números 18, que Ele é a herança da tribo de Levi. Mas como é que essa tribo de Levi vai exercer todo esse expediente religioso? Vai cuidar de situações de purificação, como nós vimos hoje, vai cuidar de todas as situações que sejam situações importantes na vida do povo. Não vão ser governadores, eles vão ser auxiliares da administração. Inclusive Deus estabeleceu que eles iam trabalhar dos 30 aos 50 anos, depois no tempo de Davi eles começavam a trabalhar dos 20 até os 50 anos, e assim era um período limitado de atividades. A gente tinha os levitas aposentados, não é? A gente tinha aqueles levitas que ainda estavam sendo preparados para ser levitas. De qualquer maneira, quem nascia na tribo de Levi sabia que mais tarde ia ter que ser ministro do templo, e não ia ter terra. Claro, ia viver em cidades que Deus tinha estabelecido para eles no território. Claro, eles teriam alguma infraestrutura, uma casa para morar, alguma coisa para a sua manutenção. Mas como é que eles sobreviveriam? Pelos dízimos de todas as outras tribos. Então Deus, no decurso da história, dividiu a tribo de José em Efraim e Manassés, completando 12 tribos que sustentam a tribo de Levi. Estão entendendo? Mas é interessante que quando Deus trabalha a ideia do dízimo, Ele está dizendo o seguinte: em primeiro lugar, esse dinheiro arrecadado do resultado das suas colheitas, do resultado da venda do gado, de todas as operações financeiras que vocês fizerem, esse dinheiro do dízimo será entregue aos levitas. E como é que os sacerdotes vão ser sustentados? Eles vão ser sustentados com o dízimo dos levitas, porque eles são em menor número. Então, quando a gente pensa no dízimo, a gente não pensa simplesmente no despojo de uma batalha, como foi o caso de Abraão, mas agora a gente pensa numa maneira pela qual o reino de Deus em Israel está estruturado. O dízimo está conjugado ao serviço religioso. No caso das pessoas pararem de dizimar, obviamente, não havia como os levitas sustentarem sua casa, porque não entrava dinheiro na casa do tesouro, não entrava condições de sustento, e eles tinham que ir e procurar arrendar uma terra, e eles iam fazer uma coisa que Deus não tinha estabelecido. Portanto, os levitas também eram impuros nesse sentido, porque
não dependiam de Deus para sobreviver, mas tinham que depender de si mesmos para realizar, para a manutenção da sua família. O resultado disso tudo está dito no verso 9: vocês são amaldiçoados. Quando a gente fala de maldição, é claro que a gente tem que pensar na maldição como Deus faz. Como é que Deus faz a maldição? Deus tira. Simples assim. Deus tira. Querem ver? Umas décadas antes, quando Ageu profetizou, vá lá para a sua Bíblia em Ageu. Capítulo 1, na minha Bíblia é página 1034, do Antigo Testamento. Presumo que na sua também, não é? Se você comprou aqui, não é? Não é? Então, tem isso de bom. Verso 4 do capítulo 1, o profeta pergunta assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado. Diz o Senhor: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Em outras palavras, o que nós estamos assistindo aqui é que a maldição de Deus é Ele ativamente rejeitar qualquer ação daqueles crentes do Antigo Testamento e de fazê-los permanecer na penúria. Você já parou para pensar como é que é a sua vida? Será que pode estar acontecendo com você que a sua confiança excessiva nos teus negócios, nos teus investimentos, nas tuas coisas, estejam simplesmente sendo coisas ao vento, porque Deus está dissipando? Você consegue pensar em Deus dessa maneira? Ele disse lá para aquele povo, naquele momento da história de Malaquias, ele disse isso: eu amaldiçoo vocês, eu amo vocês, mas ao mesmo tempo eu retiro de vocês as bênçãos que vocês poderiam ter. Por quê? Então ele explica, vocês, a nação toda, estão me roubando? Então façam o seguinte: tragam todos os dízimos, não é qualquer, não é uma parte dos dízimos, tragam todos os dízimos. Não façam como Ananias e Safira, não é? Se Malaquias tivesse conhecido Ananias e Safira, ele teria dito isso. Não façam como Ananias e Safira, que disseram que o terreno foi vendido por um preço e eles omitiram para ficar com uma parte. Então tragam tudo que é receita. É muito interessante isso. Às vezes eu recebi esse tipo de pergunta: pastor, o dízimo é sobre o bruto ou é sobre o líquido? Porque tem tanto desconto na nossa folha de pagamento, não é? Então a nossa tendência é dizer assim: eu vou dar dízimo do líquido,
Porque pega INSS, pega seguro-saúde, pega não sei o quê, pega isso, pega aquilo, sobra isso. Então eu vou dar disso. A única pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quanto é que está registrado na sua carteira que é o seu salário? Então é sobre isso que você deve dizimar, sobre o que está registrado na tua carteira. Aí as horas extras, todos os dízimos, todos os dízimos, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Observem que não é para uma pessoa, não é para uma pessoa, é para uma estrutura. Percebam que os dízimos ali eram para sustentar numerosas famílias, mas não só numerosas famílias, mas todo o esquema do culto em Israel. Um levita tinha que transitar, um levita tinha que ensinar, um levita tinha que produzir uma coisa, ele tinha que estar com a casa dele descansada, porque tinha recurso lá dentro da casa dele, para que a família estivesse em paz. Sem isso, eles se foram, o culto morreu. Por que é necessário trazer os dízimos à casa do tesouro? Exatamente porque o culto morre sem ele. Olha só, Deus está dizendo aqui: tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por que é que Deus precisa de comida? Por que é que Deus precisa de mantimento na casa dele? Ora, isso é representativo do sustento de toda a classe sacerdotal e do levirato. E isso é necessário para que milhares de pessoas sejam nutridas, porque elas não têm nenhuma propriedade em seu nome. Elas não podem ter, porque a única herança que elas têm é o próprio Senhor. Em razão disto, é que Deus diz assim: vocês estão agredindo a mim, quando vocês escondem o seu sustento, ou a renda do seu sustento, e não entregam à casa do tesouro. É muito grave essa acusação, e ele então se lembra de uma outra coisa que ele disse muito tempo atrás, que é a seguinte: havendo fidelidade dos israelitas para essa questão de trazer as suas ofertas, os seus dízimos para a casa do tesouro, Deus, vai intervir na terra, Ele vai intervir na natureza, Ele vai promover estações de chuvas, Ele vai promover uma produtividade do solo a favor deste povo, numa terra que é muito complexa. Quando a gente vai ver, quando a gente vê alguma coisa de Israel, a gente sabe sim que é uma terra muito difícil, e que eles estão tendo lá verdadeiros milagres na agricultura, por conta da sabedoria de usar bem os elementos que eles têm nas mãos. Mas naquele momento, Deus estava dizendo assim: olha, vocês fazendo a sua parte, sendo fiéis a mim, vocês verão eu abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Quando a gente pensa na bênção sem medida, cada israelita teria um carro 0 quilômetro, não é? Milhares de dólares americanos na poupança deles, não é? Nada disso. Nada disso. Dê uma espiada, por favor, em Levítico capítulo 26, para a gente entender o que era Deus abrir as janelas dos céus.
Levítico 26. Começando do verso 3, Deus diz assim: se andarem nos meus estatutos, acharam aí? Levítico 26, de 3 em diante. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, naturalmente aqui está incluído o dizimar, tá bom? Está incluído o dizimar. Então eu lhes darei as chuvas. Esse era o presente de Deus. Eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão o seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles e 100 de vocês perseguirão 10.000 e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos e os multiplicarei e confirmarei minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Vocês estão entendendo o que é abrir as janelas dos céus? São coisas reais, são coisas para o sustento, são coisas para o progresso do povo. Em outras palavras, Deus disse assim: olha, vocês me agridem, fazendo com que os meus sacerdotes fiquem do jeito que estão, sem condições de sustento, mas vocês se esqueceram que as primícias de tudo quanto vocês recebem são santas, são minhas, Deus disse, e vocês estão tomando aquilo que é meu, para usar nas suas coisas. É por isso que vocês trabalham, e vocês não recebem aquilo que eu poderia lhes dar. Não é o que o mercado poderia dar, é o que Deus poderia dar. Eu me lembro de que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, diz assim: olha, os gentios se preocupam com o que comer, o que beber e o que vestir, mas vocês não são assim. Ele diz: busquem o reino de Deus e a sua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir vos será acrescentado. Vida de fé é isto, e o povo não estava querendo. E nós também estamos num mundo tão competitivo que nós entramos no jogo. Falando em jogo, eu de vez em quando jogo aqui no tablet. Quando você olha aqui a tela do tablet, tem lugares que o meu dedo passa sempre, porque é o joguinho do tablet. E o que eu observo? Que existe uma série de propagandas dizendo: agora você não precisa de uma corretora de valores, você pode investir você mesmo. E você pode então fazer todas as suas aplicações num simples apertar de dedo. E eu não me admiro se tiver crente nisso aí já. Quando a palavra do Senhor nos fala dessa situação, ela nos mostra com clareza, queridos irmãos, que o entrave
o entrave com Deus por conta dos dízimos impedia que Deus agisse livremente para o bem do seu povo. Não estava prometendo riquezas, estava prometendo trabalho duro, mas era um trabalho que dava resultado. O salmista, quando falou do justo, que não anda no caminho dos pecadores, não se detém, não se assenta, etc., ele diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas estão sempre verdes, cujos frutos nascem na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. Quem vai prosperar o caminho de uma pessoa que teme ao Senhor e que anda por fé na sua palavra? É o Senhor. Viver por fé é justamente o fato de nós experimentarmos da parte de Deus a sua intervenção cotidiana na nossa existência e no nosso suprimento. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento quase não fala de dízimo. Então muita gente diz assim: pastor, dízimo é para o povo do Antigo Testamento, não é para nós. Agora é oferta. A gente dá segundo o coração. Se depender do quanto nós temos no coração para dar de oferta, meus irmãos, essa igreja fale. Porque nós colocamos as prioridades no aluguel, nós colocamos as prioridades no plano de saúde, colocamos na internet, no telefone móvel, na eletricidade, na água. A gente trabalha para pagar imposto, a gente trabalha para pagar o consumo. Então muita gente diz: pastor, eu prefiro acreditar que o dízimo não existe mais, porque eu não tenho de onde tirar, está tudo comprometido, eu estou até devedor no cheque especial, eu estou até devedor nos cartões de crédito. Eu não posso ser dizimista, e eu não creio que o dízimo seja para hoje. Eu quero dizer o seguinte: você olhando para o Novo Testamento não vai dizer seja dizimista, não seja dizimista. O Novo Testamento vai dizer assim: Ele nos comprou, não somos de nós mesmos. Quanto é que nós devemos a Deus? A resposta mais simples vai ser: nós devemos tudo a Deus. O que é efetivamente nosso? A resposta automática vai ser: nada é nosso, porque quando nós partimos desse mundo, nós não levamos nada. Chegamos nus, nos vamos nus. A única coisa que nos acompanha são as nossas obras, de acordo com o Apocalipse. O que fizemos. Mas eu quero lembrar a vocês que Deus não muda. Para mim isso é importante. E quero lembrar a vocês que quando Deus estabeleceu o dízimo, Ele disse assim: a primícia, a primeira das 10 partes é santa ao Senhor. Quando você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é comprado para servir o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque Ele é o mesmo. Quando nós olhamos para a oferta, nós temos 3 episódios interessantes. Primeiro, a construção do tabernáculo, depois a construção do templo de Salomão, depois nós temos as ofertas
às igrejas pobres da Judéia, narradas por Atos e por 1 e 2 Coríntios capítulos 8 e 9. Aí sim era a liberalidade do coração, mas nenhum sustento para os levitas. Não estava previsto isso. Como é que estava previsto o sustento dos levitas? Estava previsto que todos os dízimos deveriam ser trazidos à casa do tesouro para que houvesse mantimento na casa do Senhor. O interessante do dízimo, quem estuda um pouco o dízimo, é que talvez 2 ou talvez 3 dízimos por ano, 2 dízimos com certeza estão registrados. O sustento dos levitas, quer dizer, a tribo de Levi. Depois, em Deuteronômio 14, nós encontramos uma situação em que o povo deveria dizimar, mas comer do dízimo junto com o levita, junto com o órfão, junto com a viúva, junto com o estrangeiro dentro da porta. E depois a gente vê uma outra situação de que o dízimo deveria ser recolhido a cada 3 anos e dado aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros necessitados dentro das portas. Ou seja, a função do dízimo era cuidar da classe sacerdotal para que houvesse fé em Israel, houvesse trabalho espiritual em Israel e houvesse assistência social. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós vamos ver Jesus Cristo dizendo assim: onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Nós vamos ver Jesus dizendo: olha, vocês fariseus dizimam até as hortaliças, mas vocês se esquecem da misericórdia, do juízo, vocês se esquecem da beneficência das pessoas. E ele diz: vocês não deveriam deixar de dizimar, mas vocês deveriam praticar a justiça, a misericórdia e exercer a humanidade na vida das pessoas. Portanto, eu defendo a ideia aqui de que Deus não muda. E a primeira das 10 partes de tudo quanto eu recebo e você recebe, devem ser declaradas santas ao Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Toda vez que nós dissermos: pastor, não dá, eu tenho tantos compromissos que eu me perdi nos negócios, eu estou endividado, mas eu quero fazer um desafio para você. No primeiro ganho que você tiver, você diga para Deus: Deus, isto aqui é teu, eu te adoro, a tua palavra diz que eu devo buscar o teu reino e a tua justiça, e o que comer, o que beber, o que vestir me será acrescentado. A tua palavra afirma que o Senhor abrirá as janelas do céu para sustento. E eu quero terminar contando uma experiênciazinha que eu tive. Foi assim: eu estava naquela casa pastoral que o reverendo Luiz Roberto mora, mas naquele tempo tinha uma área envidraçada na frente. Só os antigos vão lembrar de como era a casa. E a minha esposa colocou uma samambaia, uma avenca portuguesa, no cantinho daquela área. Vocês sabem que a avenca portuguesa tem as folhas assim que se esparramam muito, né? E eu fui pregar na igreja de Itu, no aniversário da igreja. E é costume, quando a gente vai numa igreja pregar o evangelho, nos auxiliarem com uma ajuda de custo para pagar a despesa de viagem.
nada assim para lucrar, é para cobrir os gastos mesmo. Pois bem, o culto aconteceu, eu preguei, foi lá para o bolo de aniversário da igreja, Deus abençoe, Deus te fortaleça, e eu saí sem nada. E eu ganhava salário mínimo aqui, era salário mínimo mesmo, de pastor, era muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, eu abri mão de um salário de 200 mil cruzeiros novos na época para ganhar 80 mil cruzeiros novos aqui de tempo integral. A igreja arrecadava naquele tempo 250 mil cruzeiros novos. Eu quase ganhava o que a igreja arrecadava. E eu abri mão do emprego e eu vim para cá pela fé. Então, eu vivia com um orçamento muitíssimo apertado, e o meu dízimo tinha caído para chuchu. A igreja me deu um fusquinha branco, tinha combustível no carro para visitar os crentes, e eu não tinha dinheiro no bolso para comprar leite para as crianças. Eu saí naquela tarde dizendo assim: Senhor dos exércitos, tenha santa paciência, eu sou dizimista, tua palavra diz que o Senhor cuida, tua palavra diz que fui moço, já sou velho e jamais vi o justo a mendigar o pão, e eu estou sendo obrigado a mendigar o pão aqui, eu vou ter que pedir emprestado para alguém para comprar leite. E eu fui numa crise tremenda naquele carro, não sei se passei farol vermelho, mas eu fui numa crise danada, e fui visitar os crentes, passei na casa dos crentes, orei com os crentes. E eu cheguei de volta. Fazia uns 2 meses que eu tinha ido na igreja de Itu. Cheguei de volta, peguei as cartas, porque o carteiro chegava, entrava pelo portãozinho e jogava ali naquela área. E no meio das cartas, cobrança, isso, aquilo, eu achei uma carta da igreja de Itu. Eu abri aquela carta, tinha uma mensagem assim: pastor, desculpa, o senhor veio aqui faz 2 meses, a gente só lembrou hoje que a gente esqueceu de te dar ajuda de custo. Tinha um cheque. Eu disse assim: Senhor, estou calado, não quero falar nada, porque eu sei que se naquele dia eu tivesse recebido aquele dinheiro, eu tinha gasto. O Senhor guardou exatamente para o dia em que eu gritei desesperado. Mas não foi só essa experiência, aqui a hora é muito avançada já, mas eu queria dizer para vocês que Deus nunca deixou de honrar a minha vida. Eu sou dizimista desde os meus 14 anos de idade. Eu estou com 71 anos. E Deus honrou cada passo. Simplesmente porque existe uma atitude no coração que é dizer: Deus, isto não me pertence, isso pertence ao Senhor, para a tua glória, para a tua honra, para benefício da missão, para benefício do pastoreio, para benefício do aconselhamento, para benefício da própria igreja se reunir e ter recursos para poder realizar os trabalhos, para
cuidar de pessoas que estão enfermas e necessitadas. Deus, eu entendo claramente que aquilo que o Senhor determinou para fazer no passado serve para mim. Então eu queria fazer um desafio para você que não é dizimista. Se você tem renda, entregue o seu coração para Deus. Depois entregue o seu bolso, em nome de Jesus, e deixa Deus fazer a obra. Andar por fé. O meu justo viverá por fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor honra. O Senhor cuida. O Senhor sustenta, o Senhor abençoa, o Senhor abre perspectivas que você ainda não viu. Eu não estou falando que Deus vai te dar riqueza, não, mas eu estou falando que Deus vai cuidar de você.